que amamos, aquele motivo que nos trouxe até aqui. Nós também vamos colocar Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, que nos ensinou a cada gesto, a cada pensamento, a cada ação. Jesus, em cada passagem dele, não perdeu a oportunidade de nos dar as lições necessárias para que soubéssemos segui-lo. E em nome de Jesus, dos mentores dessa casa, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedindo ainda que possamos sair daqui melhor do que entramos, que possamos levar conosco a lucidez, o raciocínio lógico, a alma leve, a tranquilidade de quem está buscando a reforma interior, a reforma íntima, porque sabemos que nós precisamos modificar não os outros, mas a nós mesmos. E esse é o desafio. Esse é o desafio de transformar o impacto do mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. A regeneração começa em nós. A regeneração só pode ser feita em nós mesmos. A partir de todas as bênçãos da doutrina espírita, tão rica e esclarecedora, nós temos muitos recursos. Só precisamos nos comprometer verdadeiramente em mergulhar nas águas cristalinas das obras de Kardec, das obras escritas por Chico Xavier, dos espíritos mais elevados que se dispuseram a amar e servir. Muito obrigada a todos. Que possamos iniciar então a nossa palestra, oferecendo de nossos corações as melhores vibrações para o nosso palestrante, Edson, que hoje vai falar sobre a valorização da vida. Boa noite. Uma grande alegria estarmos novamente aqui, irmãos. Oportunidade de conversar, trazer reflexões, trazer entendimento que a doutrina espírita nos oferece. Nós estamos desde setembro, portanto, trabalhando os temas vinculados à valorização da vida. E a proposta, o enfoque de hoje, é nós conversarmos um pouco sobre a reencarnação. Na verdade, nós viemos aqui quase na condição de representante comercial. Estão acostumados, né? O cidadão chega anunciando que ele tem o melhor produto do mundo. É a motivação nossa na noite de hoje. Hoje nós viemos trazer a solução para todos os nossos problemas. Unha encravada, dedo destroncado, bexiga torta, inveja, mal olhado, dor de barriga, enxaqueca, gripe, resfriado. A solução para todos os nossos problemas, meus irmãos, a reencarnação, não é? A gente reencarna, acabou os problemas. Os problemas que a gente tem, na verdade, não duram toda uma encarnação. Para alguns problemas duram toda a encarnação. Mas aí terminou a encarnação, o que acontece? Resolveram-se todos os nossos problemas. Tem aquele pequeno detalhezinho que a gente não aprecia muito, que é ter que morrer para reencarnar. Mas para isso não tem remédio. E a reencarnação, meus irmãos, não é uma invenção, uma criação da doutrina espírita. Nós temos relatos aí de Platão era reencarnacionista. Nós temos relatos a gente anota para trazer mais, com mais assim segurança, Pitágoras
filósofo grego, lembrava de várias encarnações. Os egípcios também pregavam a questão das reencarnações, portanto, retorno à vida corporal. Os egípcios até deram uma floreadinha, inventaram a tal de metempsicose. Tu se comporta, senão tu vai voltar como um mosquito. A doutrina espírita também explicar que isso é impossível. A nossa modelagem perispiritual, a nossa modelagem energética não permite que nós reencarnemos num formato diferente da concepção humana, cabeça, tronco e membros. Essa é a certeza que nós temos, que nós vamos retornar dentro dessa condição. Mas a doutrina espírita veio trazer esclarecimentos que não puderam ser trazidos anteriormente. O próprio Mestre Jesus falava em reencarnação, só que não falava nesses termos. É João, o Evangelho de João, que vai nos trazer esse tipo de esclarecimento. João, lá no capítulo 13, ele vai lembrar que ele assistiu, João estava de olho, estava ligado, Mestre Jesus falando: não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo. Isso a doutrina espírita colocou como capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É todo um capítulo que vai explicar a reencarnação. Além da reencarnação explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação. No Livro dos Espíritos tem mais de 55 questões explorando, explicando as questões da reencarnação, coisas que não podiam ser explicadas na época de Jesus. Conhecimentos muito primitivos nós tínhamos. Mas enfim, João estava assistindo o Mestre Jesus falando, não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo. E aí Nicodemos, vocês se lembram de Nicodemos, né? Nicodemos é famoso. Nicodemos pergunta para Jesus: mas mestre, como pode um homem velho retornar para o ventre da sua mãe? O que o Mestre Jesus diz? Me admiro de ti, Nicodemos. Tu que és doutor da lei, desconhece essas coisas? Então, a resposta de Jesus pressupõe que o conhecimento da reencarnação era crença comum entre todos eles, só que eles chamavam de ressurreição. O Mestre Jesus falou para Nicodemos: tu que és doutor da lei, quer dizer, para um doutor da lei, a reencarnação deveria ser óbvia, mas isso foi tirado dos evangelhos, tá, meus irmãos? Até o ano 400 aproximadamente, existia a reencarnação na Bíblia, nos evangelhos, mas por conta de um concílio que houve, lá um dos generais romanos, por conta de pedido da esposa dele, isso é fato histórico, tá, meus irmãos? Estudando história, nós vamos enxergar isso daí, vamos ler isso daí. Um dos generais, diz a fio de espada, fez com que o Papa abolisse a reencarnação, que a esposa dele não queria retornar. E como o ser humano se achava plenamente poderoso, para contrariar as leis de Deus, aboliu a reencarnação, ficou a ressurreição. Mas Jesus falava na reencarnação. Então a doutrina espírita veio explicar: uma vida é muito pouco para nós vivenciarmos todas as situações. E ela é reflexo da justiça de Deus também. Mas enfim, meus irmãos, quais seriam as alternativas para a reencarnação? Temos a primeira condição, que é a condição dos nihilistas. Eles acreditam que morreu, acabou. Morreu, acabou. São os nihilistas, aqueles que negam a existência do espírito e acreditam que não tem nada depois da vida. Qual é o problema desse tipo de entendimento, meus irmãos? E aqui, na proposta de trazer reflexões para nós avaliarmos a conjuntura que nós vivemos no planeta. Nós temos uma conjuntura planetária, algo diferenciada da nossa conjuntura aqui brasileira, porque a nossa nação é a maior nação cristã, mas tem influências desse niilismo e do entendimento da ressurreição diferenciada da reencarnação. Para os niilistas, morreu, acabou. Consequência disso, só tem uma oportunidade, só tem uma vida para sorver todos os prazeres, vivenciar todas as experiências, experimentar tudo, tentar acertar. Só uma existência é muito pouco, meus irmãos. O fato é que a vida vai passando e esse pessoal que acredita que morreu, acabou, eles estão correndo porque morreu, acabou, só tem essa oportunidade. Isso justifica o quê? A pressa, o estresse, o egoísmo, os atropelos, o corre-corre que nós vemos todo dia aí fora. Porque esse pessoal niilista, esses negacionistas, eles entendem que só tem uma vida. Então passam por cima de consideração, respeito, não tem isso, só tem uma oportunidade. Esse é o entendimento deles. A consequência desse entendimento é o atropelo, corre a pressa,
E à medida que o tempo vai passando, que os objetivos não são alcançados, a frustração. E da frustração decorre o quê? Depressão. Frustração, depressão, porque não alcança os objetivos. E na outra ponta, a ansiedade para alcançar as coisas que são inalcançáveis, porque uma vida é muito pouco para se vivenciar todas as experiências. Então, o pior cenário é para os nihilistas. Um companheiro nosso, irmão nosso, que acredita que morreu, acabou, descobre que tem uma doença terminal, um problema para o qual não vai ter cura. O que ele vai fazer? Dedução lógica: se morreu, acabou, por que eu vou ficar? Né? O médico disse que eu tenho mais 1, 2 anos de vida, por que eu vou ficar mais 1, 2 anos sofrendo? Eu vou encerrar por aqui a minha jornada para não ficar 1, 2 anos sofrendo. E aí aparece o suicídio. Né? Por isso que em setembro a gente trabalha essa concepção, especialmente no contexto religioso, para explicar: olha, existe vida além da vida. Morreu, não acabou, continua. E para nós espíritas, para a maioria dos espiritualistas, existe o retorno. Eles têm um entendimento desse retorno. Então, o pior cenário é para os nihilistas. Aí tem grande contingente de candidatos ao suicídio. Não entendendo os propósitos da vida, que as doutrinas espiritualistas, mais especificamente a doutrina espírita, nos explicam. O objetivo da vida é o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para, vivenciando experiências, nos aperfeiçoarmos, buscarmos alcançar a perfeição. Perfeição possível de ser alcançada. Nosso modelo é o Mestre Jesus. Sempre vai ser o Mestre Jesus nesse modelo de planeta que nós vivemos, que é um planeta de provas e expiações. O segundo cenário, meus irmãos, deixando de lado agora o contexto dos negacionistas, existe os que acreditam na ressurreição. É um cenário bastante melhor, mas ainda não é o ideal, meus irmãos. Por quê? O que diz a ressurreição? Nós estamos falando o quê? Estamos falando de mais de 90% dos nossos irmãos brasileiros. A cristandade, os cristãos aqui no hemisfério, nas Américas, na América do Norte, da mesma forma que aqui na América do Sul, os cristãos são maioria. Só que esses cristãos, eles são aqueles que acreditam na ressurreição. Qual é o problema da ressurreição? O que diz a ressurreição, meus irmãos? Diz que quando a gente morre, a gente vai aguardar o juízo final. Aonde? Ninguém sabe. E aqueles, nossa civilização tem para mais de 60 mil anos, aqueles que morreram 60 mil anos atrás, estão aguardando a tal da ressurreição. A ciência já comprovou que a ressurreição é uma impossibilidade, por conta de que as moléculas que compõem o nosso corpo, elas se dispersam e vão compor outros corpos. Então, qual molécula pertence a quem? Por mais que elas estejam identificadas, é impossível que uma molécula não tenha participado de 4, 5, 6 corpos. Então não tem como ressuscitar. É uma impossibilidade científica. Outra situação: todo mundo quer viver mais de 100 anos. Mas a gente não pode se iludir que a gente vai chegar aos 100 anos com pleno vigor físico, não é? Imagina a gente ressuscitando com 100 anos, meus irmãos. Primeira pedida: cadê minha bengala e cadê meu óculos? Quem que quer retornar para o corpo com 100 anos? Reumatismo, isso. Nós aqui não, Isso os que nos antecederam. A gente vai morrer de excesso de saúde, Todos nós vamos morrer de excesso de saúde. Mas aqueles que foram antes de nós, como é que vai ficar a ressurreição para eles? Cheio de incertezas. Vai ter um tal do juízo final. Provavelmente Deus vai estar lá presidindo o juízo final. Imagina, são mais de 7 bilhões de habitantes aí no planeta, um por um, vai ser julgado. E aí qual é a possibilidade? Quais são as possibilidades, as perspectivas dos que acreditam em ressurreição? Ou o cidadão vai para o céu, com o anjinho tocando harpa, isso depois de esperar 1000, 2000, 100, 200 anos, vai para o céu com o anjinho tocando harpa, não tem uma flauta, um piano, um violino, é anjinho tocando harpa. Isso foi trazido para nós. Ou vai para o inferno com o demônio lá espetando a gente. Quer dizer, são crenças por demais pueris, meus irmãos. Isso fere o bom senso. Então, muitos dos nossos irmãos preferem o negacionismo. Se é para acreditar que depois de uma vida de labor, de trabalho intelectual, de desenvolvimento moral, eu vou para um céu com o anjinho tocando harpa, vou para o inferno com o demônio me espetando, isso é por demais pueril. Mas, abre aspas, isso teve a sua validade, meus irmãos. Porque esse tipo de crença pueril, em um determinado momento da nossa evolução, eu estou falando aí de 300, 400, 500 anos para trás, aí,
Serviu para refrear os nossos impulsos. Olha, tu te comporta, senão tu vai para o inferno. Então serviu para refrear os nossos impulsos. Só que essa época passou. Nós vivemos a época da razão, a época do raciocínio. Nós precisamos de explicações mais lógicas, mais óbvias. Né? Alguma coisa que não fira a razão. E aqueles que nasceram mortos? E aqueles que viveram 2, 3, 5, 10 anos? Vão para o céu? O bom senso diz, não fizeram nada para merecer o céu. Como também não fizeram nada para merecer o inferno. Brilhantemente, os nossos irmãos da Igreja Romana criaram o tal do purgatório. Né? É um ambiente de depuração que não é outro senão aqui a nossa vida no dia a dia. Nós estamos aqui em processo depurativo, o processo de aperfeiçoamento é um processo depurativo. Nós vamos nos despindo dos nossos maus comportamentos, das nossas chagas morais, mas isso foi criação do tal do purgatório como alternativa entre o céu e o inferno, para aqueles que não fizeram nada para merecer o céu e não fizeram nada para merecer o inferno. Então havia que ter explicações. Quando se cria uma mentira, é necessário a gente começar a criar mais mentira para tapar os buracos. Foi o que aconteceu com a ressurreição, meus irmãos. Teve a sua validade, teve a sua época, essa época passou. O problema, repetimos, é que a maior parte dos nossos irmãos aqui no Brasil acreditam nisso. Temos que olhar o contexto. A maior parte das religiões são reencarnacionistas, mas a maior parte dos nossos irmãos da cristandade acreditam na ressurreição e aceitam sem explicação, o que é pior, porque isso é a fé cega, e a fé cega pode acabar promovendo o fanatismo. Então, a necessidade de se trazer as explicações, e foi essas explicações que os espíritos se propuseram a trazer por intermédio da doutrina espírita. Como nós falamos, capítulo 4 aí do Evangelho segundo o Espiritismo, fala aí a condição, lei de Deus, que é a prova da justiça de Deus, a reencarnação. Por quê? A gente olhando aí para fora, o que a gente vê? Tem irmãos nossos que nascem na abastança, onde tudo é facilitado, e outros que nascem na penúria e passam uma vida de dificuldades. Por que Deus a uns premia e a outros aparentemente castiga? Fere o nosso entendimento de bom senso. Se Deus é um Deus de amor, como ensinou o Mestre Jesus, é um Deus de justiça, como para um pode conceder todas as facilidades e para outro pode conceder todas as dificuldades? Contrasta com o nosso entendimento de um Deus justo, mas a reencarnação explica isso. Objetivos da encarnação, objetivos da vida, aperfeiçoamento. Então nós precisamos passar por todas as experiências, meus irmãos. Todas as experiências são necessárias. Então, em alguns momentos nós vamos nascer com mais, outras vezes com menos dificuldade. Vamos nascer em várias nações diferenciadas que oportunizam experiências diferenciadas. Vamos nascer ora como homens, ora como mulheres, porque nós precisamos vivenciar todas as experiências para alcançar a tal da perfeição possível, passível de ser alcançada no nosso planeta. Precisamos vivenciar todas as experiências. Para os nossos irmãos que acreditam na ressurreição, uma encarnação apenas, isso é impossível. Ou seja, justifica-se mais uma vez os atropelos, a pressa, o corre-corre, as ansiedades pelo que está por vir e não vem, a depressão pelo que deveria ter vindo e não veio. Porque a reencarnação fala, só uma vida, só uma existência. E só uma existência não dá para experimentar tudo. Nós tivemos aí, no ano de 2012, meus irmãos, uma publicação feita por uma australiana. A australiana, ela se chama Bronnie Ware. Desculpe a pronúncia, né? Aqueles que passaram pela Austrália. Eu chamo ela de Bronnie Ware, é como está escrito no título do livro. Título do livro, Antes de Partir. Antes de Partir, Bronnie Ware, a gente repete algumas vezes, mesmo ficando gravado, para os irmãos conferirem depois. Nesse livro, Antes de Partir, a Bronnie conta a experiência dela como cuidadora de pessoas em estágio terminal. Pessoas que estão lá com expectativa de vida de alguns meses a 1 ou 2 anos. A Bronnie, como australiana, viajou pelas ilhas ali da região ali da Indonésia, morou na Inglaterra, e ela diz que a experiência da vida dela foi cuidar de pessoas em situação terminal. Foi gerente de banco, foi de telemarketing, vivenciou várias experiências, mas se encontrou, o trabalho da vida dela foi cuidar de pessoas em situação terminal. Por quê? Ela conta que ela colheu dessas pessoas que estavam com os dias contados, ela colheu a experiência de vida.
que as pessoas, à medida que veem que a vida está terminando, se despem de muita vaidade, se despem de muito comportamento superficial e são mais sinceras, são mais diretas, são mais efetivas. E a Brony, ela colheu essa experiência e ela tem um blog, né? Vocês podem acessar o blog dela, está traduzido. Ela publicou os 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Ela publicou no blog dela. Ela disse que poucos meses depois tinha alcançado mais de 1 milhão de pessoas. Isso quer dizer, ela publicou na internet alguém viu, gostou, compartilhou com um amigo, alguém também gostou e foi compartilhando, disse que em poucos meses alcançou mais de 1 milhão de visualizações. E depois de um ano, isso tinha sido multiplicado 3 ou 4 vezes, quer dizer, alcançou mais de 3, quase 4 milhões de pessoas, os 5 principais arrependimentos das pessoas que estão morrendo. Podem dizer, né? Mas 5, 4, 5 milhões não é muito, mas isso corresponde quase à quantidade de espíritas aqui no Brasil, tá? Que é a maior nação espírita. Então é significativo, sim. As pessoas olharam para isso e ninguém quer morrer com arrependimentos. Quais são os arrependimentos que as pessoas que estão morrendo têm? As pessoas foram estudar para, talvez, não ter aqueles arrependimentos. E qual é o principal arrependimento? Né? O principal arrependimento das pessoas que estão morrendo é não terem feito nem metade das coisas que gostariam de ter feito. Quer dizer, a gente quer muito e faz muito pouco, mas isso justifica aquela condição que a gente está trazendo sobre a reencarnação. Uma existência muito pouco para vivenciar todas as experiências. Tanto que as pessoas que estão morrendo dentro daquela crença da Igreja Romana, da ressurreição, veem a vida terminando e veem que não realizaram as coisas que gostariam de ter realizado. Tanto que, desses 5 principais arrependimentos que foram publicados no blog da Brony, o editor dela, tem um amigo editor, falou: Brony, por que não escreve um livro contando como que essas coisas aconteceram? Então a Brony se dedicou a fazer esse livro daí, antes de partir, é o título que deram aqui no Brasil, tem outros títulos aí em outros países, mas que ela conta as experiências que ela vivenciou com as pessoas, como que as situações foram criadas, como que as pessoas falavam para ela que tinham aquele arrependimento de não ter vivenciado as coisas que queriam, outro arrependimento, não ter trabalhado muito, consequências, ficar menos tempo com a família, não ter cultivado amizades, não ter expressado sentimentos, né? E outros tantos arrependimentos, mas o principal deles, afinal de contas, é não ter feito as coisas que queriam. E isso é fato, porque uma vida é muito pouco. E as pessoas morrem frustradas. Devia ter investido mais nas minhas vontades. Uma pena, meus irmãos, que a Brony não era espírita. Né? Se a gente fosse espírita, se ela fosse espírita, ela teria dito o quê? Não tem problema, senhor, não tem problema, senhor. Na próxima encarnação você vivencia. O que você não fez nessa encarnação, você faz na próxima. Percebem a condição didática que existe, a condição didática que Deus fez? Qual é o propósito da nossa existência? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui em processo de aperfeiçoamento, repetindo sempre, tá, meus irmãos? Então, uma existência, nós vamos vivenciar algumas experiências. As experiências que nós não vivenciarmos, ou vivenciarmos mal, na próxima encarnação nós vamos vivenciar novamente a mesma experiência, até tirarmos 10ª estrelinha. Por quê? É interesse nosso, é a pedido nosso. Cada um de nós, quando chega aqui no planeta, chega com, a gente simbolicamente fala de uma bateria, uma bateriazinha vital. A gente vem aqui com um determinado prazo, alguns vêm aqui para ficar 50 anos, outros 60, outros 80, outros 90 anos, porque é o tempo que nós temos ali para vivenciar determinadas experiências. E dentro da nossa programação encarnatória, nós vamos passar por determinadas experiências. O trabalho que nós vamos ter, as pessoas que nós vamos encontrar, a família que nós vamos ter, as dificuldades que nós vamos passar, os problemas de saúde que nós vamos ter, já está na nossa programação encarnatória. Isso os espíritos vão nos explicar, que a nossa matriz energética, ela vai impregnar a nossa matriz de cromossomos, e aí o nosso corpo vai estar propenso a determinadas situações. Não que obrigatoriamente nós vamos passar, nós podemos passar de forma mais suave ou de forma mais agravada conforme o nosso comportamento, mas nós temos uma programação. E isso explica por que alguns nascem e passam dificuldades a vida inteira, outros passam facilidades a vida inteira.
O fato é de que, quando a gente olha para a vida dos outros, meus irmãos, parece que a vida dos outros é mais fácil do que a nossa, não é? Tem um ditado que diz que a grama no quintal do vizinho é mais verde. Já escutaram isso? Isso eu vivi assim na prática, meus irmãos. Quando eu vou visitar, conversar com meu vizinho lá da frente, lá de casa, eu olho para casa, o gramado parece a coisa mais linda. Só eu sei o que tem de erva daninha, o que tem de tiririca ali, mas de longe parece muito bonito. Isso explica aquela condição de que a grama no quintal do vizinho é mais verde. A vida dos outros parece mais fácil. Por quê? O problema dos outros, parece que eles não têm problema, parece que só a gente tem problema, né? Mas isso é um ledo engano, tá, meus irmãos? Porque, como nós estamos num planeta de provas e expiações, ninguém, isso a gente pode jurar, tá? Ninguém está isento de problemas. Num planeta de provas e expiações, todos temos problemas. E o que nos diz Allan Kardec, o que nos diz os Espíritos, mais notadamente no livro Céu e Inferno, é de que o fardo é proporcional às forças. Então, se nós temos muitas dificuldades, as nossas dificuldades são grandes, né? Palmas para a gente, né? Nossos ombros são fortes. O fardo é proporcional às forças. Se eu tenho carga difícil, se eu tenho problemas difíceis, é porque eu tenho competência para enfrentá-los. Se os outros têm problemas fáceis, é porque não tem tanta competência, tanta habilidade. Afinal de contas, Deus, que é a infinita perfeição, a infinita sabedoria, como nos dizem, não coloca fardos pesados em ombros frágeis, que nós podemos tirar por nós também, aqueles de nós que temos filhos. Se a gente tem um filho que é, né, mais despachado, que ele é mais, né, mais esperto, que faz as coisas, né, mais independente, e tem outro que é mais assim, a gente diz, mais lerquinho, é um pouco mais devagar, a gente tem um problema difícil para resolver. A gente dá porque é mais esperto ou porque é mais lerdinho, né? A gente dá porque é mais esperto, porque é mais esperto ele vai ter mais desenvoltura em resolver os problemas. O outro tem que tratar com um pouco mais cuidado, um pouco menos de carga. Deus faz a mesma coisa com a gente, tá? Conforme a nossa capacidade, conforme a nossa competência, as nossas dificuldades podem ser maiores ou podem ser menores, conforme a nossa capacidade de superar essas situações. Da mesma forma que aqui nós fazemos com os nossos filhos, o nosso processo de ensino também é assim. Nós não pegamos um problema de matemática básica e apresentamos para um aluno de pós-graduação de matemática. Não tem sentido. Né, ele resolve aquilo ali em fração de segundo, em segundos. Da mesma forma, nós não vamos pegar um problema de matemática lá da pós-graduação e levar para um aluno do ensino fundamental. Ele não vai resolver. A mesma situação acontece com a gente, tá, gente? Mesma condição acontece com a gente. Então, a encarnação é um processo de aperfeiçoamento. Nós vamos lá nos reportar lá depoimento dos Espíritos, que não são palavras nossas, não são ideias nossas, são os próprios Espíritos quem vem nos contar. Nós temos lá na segunda parte do livro Céu e Inferno o depoimento dos Espíritos. Allan Kardec brilhantemente colocou por primeiro depoimento dos Espíritos Felizes. E lá, entre os depoimentos dos Espíritos Felizes, está lá a Condessa Paula. Condessa, né? Titulação de Condessa. Ela conta, né, que foi chamada lá numa reunião mediúnica, ela foi chamada para contar como é que era a situação dela, porque ela desencarnou com 30 e poucos anos. Todo mundo lamentou a desencarnação dela, porque era uma pessoa muito boa, ajudava as pessoas, mesmo como Condessa, ajudava as pessoas. Então ela vem e falando que ela estava entre os Espíritos Felizes, mas não foi fruto da última encarnação dela como Condessa. Ela disse que passou por provas de dificuldades, provas que ela era pobre, provas que ela passou por dificuldades, todos os tipos de dificuldade, e ela pediu para deixar a prova da riqueza por último, porque a prova da riqueza era a mais difícil, e ela conseguiu se desempenhar, se desincumbir da prova da riqueza com brilhantismo. Ajudava as pessoas, era uma alma caridosa, sabia administrar, desencarnou e está entre os Espíritos Felizes. E ela disse, não suponham, né, reportando-nos aquela ideia do céu com o anjinho tocando lá, ela diz que, diferentemente do que se supõe, os Espíritos Felizes, entenda-se eles espíritos superiores, eles têm ocupações. Aquilo que a gente chama de trabalho aqui, eles chamam de ocupações. E dentre as principais ocupações dos espíritos superiores está em vir nos visitar. Eles dizem que não tem um segundo, se eles quiserem, não tem um segundo para ficar parado. Eles vão atender pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão tristes, sofredoras, em depressão, vão visitar os espíritos familiares, se encontram com companheiros para confraternizar os sucessos alcançados
e para pedir ajuda para as dificuldades maiores que eles têm em nos auxiliar, mas dentre as principais ocupações dos espíritos felizes estamos nós, os encarnados. Eles vêm se ocupar conosco. Quer dizer, além dos nossos guias, mentores, dos nossos protetores, ainda existem esses espíritos amigos que vêm estar conosco. São depoimentos dos espíritos felizes, porque em aqui estando, eles cumpriram bem a missão deles. E não quer dizer que eles não vão reencarnar novamente. Eles vêm, mas normalmente vêm em missão. Como também no livro nesse livro Céu e Inferno, nós temos aquele depoimento dos espíritos suicidas, meus irmãos. E é uma das questões que nós trabalhamos aqui no Setembro Amarelo, por conta da valorização da vida. São campanhas que a doutrina espírita tem, orientações sobre por que não abortar, por que não se suicidar, por que ter uma vida regrada, uma vida disciplinada. E aí então, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, nós também temos o depoimento dos espíritos suicidas, meus irmãos. A doutrina espírita é altamente consoladora, né? Ela traz o consolo que as outras religiões não trazem, tá? Nós temos casos, os nossos irmãos de outras religiões cristãs entendem que o suicídio é uma prática imperdoável, tanto que não se pode, né? É uma série de concessões que são feitas para as pessoas que morrem normalmente, para os suicidas não são feitas pela Igreja Romana, diferentemente da doutrina espírita, que explica, olha, o cidadão que põe fim à própria vida é o maior erro que nós podemos cometer pelas consequências que trazem, tá, meus irmãos? Porque, naturalmente, alguns vão perguntar, mas se a gente vai reencarnar, qual é o problema de eu pôr fim à minha vida? Né? O problema é a infração à lei de Deus, é que nós estaremos infracionando a lei de Deus, e tem consequências, né? É a maior infração que nós podemos cometer à lei de Deus, e as consequências são muito danosas, muito sofríveis para aqueles que partem antes do tempo, porque tem aquilo que nós falamos ali naquela bateria que nós temos para vivenciar quando nós interrompemos o processo da vida, direto ou indiretamente, né? Também por intermédio do nosso comportamento, desregramentos, nós também, né, perdemos algumas concessões, algumas possibilidades quando nos encarnamos. Mas enfim, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, depoimento dos espíritos suicidas, fica muito claro, meus irmãos, que não existe uma pena fixa. O cidadão tirou a própria vida, então ele vai acontecer isso com ele. Não, Deus considera muito as intenções, né? Considera muito as intenções. Então, nós temos nessa segunda parte 9 depoimentos. São irmãos nossos que tiraram a própria vida, não entendendo os objetivos da vida, ou por dores acerbas, né, tiraram a própria vida. A gente vai ver lá que existem consequências inevitáveis, mas também existe o perdão de Deus, existe o amor de Deus. Então existem atenuantes. Para aqueles que sabem que é errado e fazem, tem os agravantes. Para aqueles que não sabem que é errado e fazem, tem os atenuantes, prova da justiça de Deus, tá, meus irmãos? Então não existe uma condição irremediável na nossa existência. Tá? O que poderia existir de irremediável na nossa existência se tornou remediável por intermédio da reencarnação, que a gente fala que é a solução para todos os nossos problemas. O que nós não conseguimos superar nessa encarnação, nós vamos superar na próxima. E existem situações que nós não vamos superar, tá, meus irmãos? Quando a gente pede assim, meu Deus, me dê paciência, isso não vem instantaneamente. A gente tem que passar uma vida sendo desafiado, né? Trânsito em Florianópolis, esperar por atendimento, passa uma vida. Então a gente vai estar exercitando a paciência, vai estar exercitando resignação, vai estar exercitando benevolência, vai estar exercitando indulgência, né? Quando a gente quer alcançar a perfeição, a gente precisa das dificuldades. Somente as dificuldades vão nos auxiliar a alcançar essas virtudes pelo exercício, meus irmãos. Então é o objetivo da vida. Nós encarnamos para enfrentar dificuldades, para superar situações que nós ainda não superamos. Então, não nos iludamos, né? Não existe ninguém que esteja no planeta Terra que não esteja aqui em regime de provas. Cada um sabe das suas dificuldades. Alguns não suspeitam, mas se queixam, reclamam, especialmente esses que reclamam, se lamentam da sorte, são aqueles que não compreendem os objetivos da vida. Então é importante que nós, que já entendemos, possamos dar um toque. Olha, isso vai te ajudar a superar, vai desenvolver paciência, vai desenvolver tolerância, vai desenvolver indulgência. Querendo ou não querendo, nós vamos sair dessa encarnação melhores do que quando chegamos. Essa é a proposta de Deus
com as leis que fez, dentre elas a Lei do Progresso. A Lei do Progresso nos garante de que nós vamos sair daqui melhores do que quando chegamos, que foi a proposta da Ana Carolina quando fez a prece de abertura, pelo que a gente agradece e também se despede dos irmãos. Obrigado, meus irmãos, pela atenção, que nós possamos retornar aos nossos lares ainda melhores do que quando chegamos, portanto mais esclarecidos e entendedores dos objetivos da existência. Obrigado.